Capítulo 1205. Amon. Blasfemador Amon. Leonard conhecia bem a pessoa à sua frente. Ele não apenas enfrentou seu avatar, mas também ouviu falar de seus vários feitos e caráter desagradável do velho palês Zoroaste. Naquele momento, os pensamentos de Leonard quase congelaram enquanto sua mente ficava em branco. Apenas um pequeno número de pensamentos poderia aparecer. Os lábios de Amon tremeram de repente quando ele murmurou um delírio que estava completamente no nível de uma divindade. Uma voz após a outra ecoou na mente de Leonard como se viesse do incontável número de Amons. Você está agradavelmente surpreso? Você está chocado? Depois de perceber que não conseguirei chegar ao castelo de Sefira tão cedo, mudei meu foco para Beclund. Se não fosse para enganar todos vocês, por que eu teria feito um jogo tão simples de gato e rato com ele? Acho que vocês dois deveriam entrar em contato. Ele deve ter lhe contado que ainda o estou rastreando e sabotando suas operações, que até preparei uma armadilha para ele em seus destinos. Isso é apenas um avatar próximo da sequência 1. Ah, certo. Palês, esqueci de lhe dizer que nos últimos anos da Quarta Época, fingi ser o ancestral da família Jacob. Há muito tempo eu engoli ele em segredo. Então, observei o pânico de seus descendentes. Então, pensei em uma maneira de adicionar outro tesouro secreto ao lugar onde Tudor se tornou o imperador de sangue. Não acabei com esses caras porque tive a premonição de que esse tesouro seria muito útil. Eu tinha um avatar que dormia lá há mais de 1000 anos, esperando pacientemente que alguém abrisse o tesouro. Quanto aos outros avatares, não sincronizei essas informações com eles. Dessa forma, posso ser capaz de criar um plano em algum momento. Sim, esse tipo de sincronização é algo que eu inventei. Palês, você está bastante atrasado. Para confirmar o seu paradeiro, observei aquele bando destruindo as armadilhas e levando os itens embora. Eu vi seu avatar roubar a característica e o artefato selado de suas mãos. Observei ele devorá-lo e digeri-lo cuidadosamente. Agora, minha paciência finalmente valeu a pena. Eu acho que você deve estar pensando em como ganhar tempo e esperar pela descida de uma divindade. Essas vozes se sobrepunham, destruindo os pensamentos de Leonard e ferindo sua alma. Isso fez sua cabeça inchar e contrair, fazendo com que uma mecha de cabelo preto curto crescesse em seu rosto. Isso fez com que suas costelas e cintura ficassem salientes como se estivessem prestes a formar um novo corpo. Apenas com os delírios, Leonard estava perto de perder o controle. Ele estava com muita dor e não tinha como resistir. Este era o filho do Criador, um rei dos anjos. Ao mesmo tempo, a rua Pinster, número 7 mudou. Em algum momento, pilares de pedra negra foram erguidos ao redor deles, sustentando uma majestosa catedral. Cada coluna da catedral estava incrustada com ossos de diferentes raças. Eles estavam densamente aglomerados enquanto usavam diferentes órbitas oculares para encarar o franzino Leonard, que estava no meio como se estivessem conduzindo um julgamento. Amon ficou em frente à cruz que tinha mais de 100 metros de altura nas profundezas da igreja, sorrindo enquanto olhava para o rosto carrancudo de Leonard. Esta catedral de cadáveres é muito boa, não é? Eu simplesmente roubei não faz muito tempo. Dessa forma, se eles quiserem descobrir alguma anormalidade aqui e fazer uma descida de divindade, será interrompida por pelo menos 30 segundos. É o bastante. Enquanto falava, Amon levantou sua mão para apertar o monóculo de cristal que tinha uma face radiante embaixo dele. Leonard de repente ouviu um sino. Era etéreo, como se viesse de uma distância infinita. Isso fez com que os delírios ensurdecedores que contaminavam o corpo espiritual de Leonard parassem abruptamente enquanto tudo ao seu redor ficava em silêncio.
Aos olhos de Leonard, raios de luz dispararam de seu corpo, condensando-se em uma figura pura que parecia um anjo sem asas. A figura também tinha 100 metros de altura e seu corpo brilhava constantemente com um leve brilho, como se anunciasse a passagem do tempo. Com isso, o corpo de Leonard foi empurrado por uma força invisível enquanto ele voava em direção à porta da Catedral dos Cadáveres. Na porta apareceram rostos transparentes e distorcidos. Eles selaram o interior do exterior, isolando-o do mundo espiritual e do mundo astral. Gong. Outro sinal tocou. Os rostos transparentes cheios de dor congelaram. A figura de Leonard não estava mais obstruída. Neste curto espaço de tempo, ele passou pela porta principal da Catedral dos Cadáveres sem sentir nada. Tudo o que ele viu instantaneamente voltou ao normal. Ainda havia um pouco de luz no alto do céu. Os lampiões a gás nas laterais das ruas já emitiam luz, iluminando a rua Pinster, número 7. Do lado de fora, o prédio estava silencioso e escuro. Não havia ninguém por perto. Velho. Foi só nesse momento que Leonard finalmente encontrou sua linha de pensamento. Seu coração apertou quando ele avançou e voltou para casa. No entanto, a porta da casa era tão pesada que ele não conseguiria abri-la tão cedo. Com essa obstrução, Leonard finalmente recuperou alguns dos sentidos. Ele recuou apressadamente enquanto pensava rapidamente no que poderia fazer para salvar o velho. Depois de alguns passos, ele parou e abaixou a cabeça com uma expressão solene. Rapidamente entoou em Iotan, o louco que não pertence a esta era. Leonard já sabia que aquele que estava dentro era o verdadeiro corpo de Amon. E para lidar com o verdadeiro corpo de Amon, ele só poderia buscar a ajuda de um deus. Reticências. Caminhando pela escuridão com a lanterna na mão, Klein entrou imediatamente na névoa histórica. Então, deu 4 passos no sentido anti-horário e passou por cima da névoa cinza. Depois de ouvir a oração de Leonard, Klein, perplexo e de aparência indiferente, ficou sóbrio instantaneamente. Era como se tivesse acabado de acordar da hibernação e acabado de sair da cama quando foi banhado em uma bacia de água fria. O verdadeiro corpo de Amon foi para Backlund. O verdadeiro corpo de Amon encontrou Leonard e Palès. Amon roubou a Catedral de Cadáveres de seu irmão e a usou para atrasar uma descida divina. Acontece que quando ele sugeriu que jogássemos o jogo de quem será o primeiro a encontrar o lobo demoníaco negro Kotar, ele nunca pensou em decidir um vencedor. Também não se importava com o que estava em jogo. Seu objetivo era chamar minha atenção e acreditar que ele ainda está me perseguindo e tentando roubar o castelo de Sefira de mim. A armadilha escondida no tesouro da família Jacob foi plantada por Amon por 1 a 2 mil anos. Finalmente entrou em ação. Muitos pensamentos passaram pela mente de Klein enquanto ele levantava a mão direita e invocava um item da pilha de lixo. 0 a 61. Caixa dos Imemoriais. Este era um artefato selado de grau 0 e também era do caminho do aprendiz. Poderia utilizar melhor o poder do castelo de Sefira e produzir melhores resultados. Diante do verdadeiro corpo de Amon, isso poderia trazer alguma esperança a Palès. Ao mesmo tempo, através da luz de oração, Klein confirmou que Leonard não havia sido possuído por Amon. Ele imediatamente instruiu no tom do Senhor Louco: saia de cena e vá para uma catedral da meia-noite. Além disso, reze para a meia-noite. Uma batalha de alta sequência sob divindades definitivamente não era algo em que um Beyonder no nível de Leonard pudesse participar. Mesmo que Klein tivesse ganhado algum controle inicial do castelo de Sefira e tendo o 0 a 61, ele não tinha muita confiança. Ele só esperava poder ganhar tempo até que a descida de uma divindade acontecesse.
Do lado de fora do Rua Pinster, número 7, Leonard ouviu as palavras do Senhor Louco ecoando em seus ouvidos. Ele ficou atordoado por um momento antes de olhar para a porta bem fechada. Então, ele se virou e usou a junta direita para bater impiedosamente em um determinado dente. Uma série de lama ilusória surgiu e se espalhou pelo topo da cabeça de Leonard, envolvendo-o de cima a baixo. De repente, Leonard pareceu se transformar em um boneco de lama enquanto afundava no chão e se fundia com a terra. Este era um espírito natural raro que ele comprou na reunião dos eremitas do destino. Não continha nenhuma característica de Beyonder e seus poderes vinham principalmente do mundo espiritual. Isso permitiu que Leonard atravessasse rapidamente o solo a uma velocidade muito mais rápida que o metrô a vapor. Quando Leonard deixou o campo de batalha, Klein pegou a caixa dos imemoriais incrustada com pedras preciosas. Ele agitou o poder do castelo de Sefira e lançou seu olhar para a igreja escura como o breu que se sobrepunha aos ossos incrustados. A catedral isolou a sua verdadeira visão, impedindo-o de ver a situação interior. Ele só pôde determinar que a batalha ainda não havia terminado através dos flashes de luz que os vitrais deixavam passar. Usar os poderes do primeiro nível de 0 a 61 para trocar seu espaço interior pela Catedral de Cadáveres? Não, isso não equivale a deixar Amon entrar no castelo de Sefira? Apenas o primeiro nível da Caixa dos Imemoriais não pode aprisioná-lo. Ativar o segundo nível e mover toda a Rua Pinster, número 7 para outro lugar? Não, também não vai funcionar. Assim que sairmos de Becklund, não haverá uma descida divina oportuna. Será ainda mais perigoso para Palais Zoroaste. Terceiro nível? Abri-lo pode levar a uma troca de proprietários do castelo de Sefira. Reticências. Enquanto seus pensamentos passavam pela sua mente, Klein teve uma ideia. Ele queria estreitar a área-alvo a um ponto minúsculo e exercer pressão sobre ela para quebrá-la. Ele queria trocar a porta da Catedral dos Cadáveres e o espaço no primeiro nível da Caixa dos Imemoriais usando o castelo de Sefira, para que o selo que isolava o mundo espiritual e o mundo astral fosse ineficaz. Se fosse esse o caso, as divindades perceberiam a situação e acelerariam a velocidade da descida de uma divindade. No final da mesa longa e manchada, Klein sentou-se em sua cadeira de encosto alto e apontou para a estrela carmesim que representava Leonard enquanto abria o primeiro nível da Caixa dos Imemoriais. O poder crescente no castelo de Sefira de repente se acalmou, retornando à sua ocultação habitual enquanto perfurava silenciosamente a estrela carmesim. No mundo real, na Rua Pinster, número 7, a porta da Catedral dos Cadáveres que se sobrepunha a edifícios comuns perdeu seu brilho. Depois disso, tornou-se uma piscina leve com cascalho e paralelepípedos. A situação interna e externa de repente se esclareceu e se refletiu nos olhos de Klein. Em frente à cruz de 100 metros de altura, o chapéu pontudo, vestido de preto e um Amon de monóculo, virou-se lentamente para a porta aberta. Ele segurava um pilar de cristal formado por luz e sombras em suas mãos. Havia muitos vermes do tempo de 12 anéis nadando rapidamente lá dentro. Tudo ao seu redor pareceu parar. Amon ergueu sua cabeça e olhou para o céu enquanto os cantos de sua boca se curvavam.